Podemos dar graças? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Mais uma vez aqui humildes, Pai. Rogamos que possamos levar a Tua palavra, Pai, a corações abertos, a Tua palavra, ao Teu amor, ao Filho do Teu amor, Pai. Que Tu possas nessa noite, ou em qualquer lugar onde essa mensagem for levada, Pai, que Tu possa tocar esse pecador. Obrigado, Pai, pelo Seu grande amor por nós. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Faz 2 semanas eu ganhei um curso na empresa onde eu trabalho, na área de recursos humanos. Tá, é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer, curso de recursos humanos. Porque isso é uma coisa que assim, às vezes me pega quando fala assim, uma coisa mais humana. Quando eu falo uma coisa mais humana, eu começo já a ficar meio arrepiado, assim, porque quando a gente fala de ser humano, não existe animal mais predador do que a gente, mais maléfico do que a gente. Então, quando eu falo que é mais humano, eu não consigo imaginar coisas muito boas. E eu tive contato com um termo que já vinha pingando aqui e ali, e ele está sendo muito citado nesse curso no trabalho. O termo é Terra 2.0. Quem depois tiver a oportunidade de pesquisar na internet, é uma teoria muito interessante, ela é muito filosófica e explica boa parte das relações humanas como elas estão hoje, nesse 2018. Segundo essa teoria, ela dizia que assim, quando nós éramos crianças, 20, 30 anos atrás, existia topos e vales. Por exemplo, um médico. O médico ele tinha um topo de conhecimento. E um catador de laranja, ele estava num vale de conhecimento. Ele não saberia nada de medicina, coisa alguma. Hoje, ele pega um negocinho desse tamanho e fala assim, estou com dor de barriga. Ah, pode ser isso. Ele vai no médico para tentar avalizar ou para descobrir um pouco mais da vida dele. Antes não, ele tinha que ir no médico, aquilo que o médico falasse, ele dizia amém. E saía, pegava a receitinha e ia para... Hoje não. Hoje o médico fala X, ele fala, mas por que esse X? Porque eu vi aqui que tem uma diferença. Sexta-feira passada eu estava numa página na internet e tinha uma crônica justamente em cima disso, que a pessoa foi num médico, esse médico era amigo dessa pessoa que escreveu essa crônica, e ela falou assim, para de pesquisar sobre isso é coisa de internet. E ela ficou indignada, falou assim, como que ele não quer que eu saiba sobre o meu corpo, é o meu corpo, eu que estou sentindo. Por mais que eu explique, ele não sente igual a mim, eu sou o dono do meu corpo. Então está tendo o pessoal da Terra 1.0 chocando com a Terra 2.0. Antigamente existia topos e vales, hoje é uma sociedade em rede. Você pode não ter um conhecimento. Há 30 anos atrás, você não tinha acesso nenhum, a livro nenhum de medicina, a não ser que você fosse um médico ou um estudante. Hoje você pega aqui, uma noção você vai ter. Obviamente você não será um médico, você não tem a formação de um médico, mas você tem o acesso. Estou dizendo isso só para a gente poder exemplificar um pouco do que é essa teoria. Hoje não. Você olha na internet e você vê que assim, às vezes tem um comentário num site médico, 20 pessoas respondendo que realmente aquilo pode ser isso, pode ser daquele jeito. Quantas escolhas nessa época que a gente faz hoje em dia não é avalizada por algo que a gente leu na internet? Você foi comprar um aparelho, sei lá, um celular, uma televisão, e você pesquisou antes na internet para saber a opinião sobre aquele aparelho. Há 20 anos atrás, você comprava uma televisão, se ela fosse boa ou ruim, você ia descobrir depois que chegasse em casa. Hoje não. Antes de comprar, peraí, deixa eu dar uma olhada. Ih, rapaz, tem um monte de problema, eu não vou comprar esse aparelho. Então isso está mudando todas as relações humanas. É um pouco do que essa teoria fala de Terra 2.0. Justamente isso, porque as coisas elas estão conectadas. Hoje não existe mais grandes picos de conhecimento. A tendência é ficar cada vez mais, as coisas são mais próximas. Obviamente, é tudo superficial. Poucas coisas são aprofundadas, porque hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo, e o que não tem, ele busca opinião, ele lê 2, 3 linhas, ele emite uma opinião. Sempre superficial. Sempre. Porque não se dá tempo nessa Terra 2.0 de você se aprofundar em nada. E isso a gente vê hoje muito pelos nossos jovens, essa geração que está chegando no mercado de trabalho agora, eles são ansiosos, eles têm pressa, porque é diferente da nossa época. A gente plantava as coisas e esperava crescer. Hoje não, eles querem plantar, apertar um botão e o negócio funcionar. E se a coisa não funciona assim?
Então essa teoria ela versa muito sobre isso, que mundo que está hoje, como é que está isso hoje. E eles estão começando a aplicar isso agora em cima de trabalho. Eles estão dizendo que você tem que ser feliz no seu trabalho. Tem algo de errado em relação a isso? Em teoria não tem. Você não passa. Quantas horas você passa no seu trabalho? 8 horas? 12 horas? 14 horas? No mundo moderno hoje, nesse mundo que sobrou do século XX, que assim, o século XX ele foi ótimo em tirar a mulher de dentro do seio do lar. A mulher foi para a rua trabalhar. Agora trabalha o marido, trabalha a mulher e os filhos vão para outro lugar. Isso foi o que sobrou do século XX, né? E agora está empoderando esse negócio de empoderamento feminino, cada vez mais, uma sociedade um pouco mais feminina. Os homens não podem ter muita voz, porque senão é machista. Então, assim, está ficando um mundo realmente, é um mundo conectado, todo mundo é muito próximo, não tem grandes diferenças. Mas quando fala no trabalho, você ser feliz no trabalho, é gozado. Eu conversando com um desses jovens que estavam lá nesse curso junto comigo, já todo mundo pregando isso agora, que você tem que ser feliz no trabalho. Eu falei assim, olha, aquilo que me faz feliz é estar junto com a minha família, é estar com os meus irmãos no final de semana. Isso me faz feliz. O trabalho eu vou para trabalhar. Eu não tenho que gostar do meu trabalho. Pode parecer duro, mas essa é a verdade, porque trabalho, empresa, cobrança, todos os lugares vocês vão ter. Isso não vai mudar. Foi o que eu pude explicar um pouquinho para eles. Porque trabalho, para o cristão, é sempre bom a gente lembrar. No livro de Gênesis, logo depois da queda, o Senhor Deus, que era o Senhor Deus na época, ele pronunciou um juízo. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que te torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso foi o que Deus fala do trabalho. Então, quando a gente fala que o trabalho tem que ser prazeroso, cuidado. Essa é uma visão extremamente humana. Humana, se é humana, ela é completamente distante de Deus. A visão de Deus sobre trabalho é outra. Ele está dizendo que assim, você pode ter prazer com muitas coisas, até com os frutos do seu trabalho, mas o trabalho em si, quem trabalha sabe. Quem trabalha sabe. Não é fácil. Não é fácil ser patrão, não é fácil ser funcionário, não é fácil ser gerente, não é fácil ser subalterno, não é fácil nada, não tem facilidade. É sempre muito, muito difícil, por mais que tenha pedaços muito bons. Então, quando eu ouço esse tipo de coisa mais humana, a gente olha na Bíblia, normalmente é totalmente ao contrário. E o que significa isso? Quanto mais distante da Bíblia, mais sofrimento vai trazer. O que mostra a história da humanidade é interessante, que Deus começou a tratar com Adão e Eva. Eles se distanciaram de Deus, sofrimento. Aí ele tratou com Noé. 8 se salvaram, ou seja, 2, 8, aumentou mais um pouquinho, distante de Deus, sofrimento. Ele escolheu um povo para tratar na terra. O povo se distanciou dele, sofrimento. Ele abriu para o mundo inteiro, depois da morte do Senhor Jesus. O véu se rasgou, não tem mais separação entre os homens e Deus. Distante dele, sofrimento. É isso que a história do mundo mostra. Quanto mais distante de Deus e da palavra de Deus é, seja lá o que for, em relação a relacionamentos, a trabalho, a gente vai sofrer. Já não é fácil ficar perto da palavra de Deus. Distante, então, fica bem mais difícil. E já vem alguns dias que eu venho meditando um pouco sobre isso, e tem uma passagem do Senhor Jesus que me chamou muita atenção. Eu queria ler com vocês hoje. Vamos abrir em João 9. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe,
vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunta-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vô-lo disse e não o vistes. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis onde ele é e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a tua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse o filho, se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos ensina-nos a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. A gente vê o homem se esforçando para, de alguma forma, se chegar a Deus. E aqui no versículo 1, e passando Jesus, viu um homem de nascença. Graça. O Filho de Deus olha para o homem, cego de nascença. Seus discípulos que falam: Senhor, cura-o. Não. Eles respondem com mera curiosidade, como humanos. Humanos, nós somos meramente curiosos. Boa parte das vezes. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nasceste cego? Ninguém rogou por aquele cego. Eles passaram, viram o cego, que não fala onde é esse lugar.
se é um caminho, se é uma estrada, se é uma cidade. Mas aqui pouco importa. Existia um cego, os discípulos estão com quem podia curar ele. Alguém rogou para que o Senhor curasse aquele cego? Esses são os humanos. E esses discípulos mostram como são os humanos. No versículo 3, Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Estamos nós aqui 2000 anos depois falando desse cego. Quantos cegos passaram pela história da humanidade? Mas este cego especificamente, nós estamos falando dele até hoje. Aí o Senhor Jesus responde: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Esse cego não pediu por ele, os discípulos não pediu por ele. Ele simplesmente age em graça. Ele vem de acordo com as necessidades humanas. Ninguém pediu ao Senhor para ele fazer nada. É interessante porque, quando a gente volta para a palavra de Deus, em Romanos 3:10, é bem a condição do ser humano. Se a gente achar qualquer coisa diferente disso, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. É o que a gente acabou de ver agora. O cego não pediu, os discípulos que viam não pediram, ninguém pediu ao Senhor Jesus ali. Todos se extraviaram, justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Esse não faça o bem, a gente tem que entender assim. Hoje em dia fala-se muito de pessoas do bem, coisas do bem. Aqui é o bem no sentido bem amplo da palavra. Não há quem faça o bem. Se você perguntar a uma pessoa quais são os sonhos dela, o que ela almeja, o que ela quer da vida, tudo que ela vai pedir são coisas para ela ser mais agradável nesse mundo. Tudo que o ser humano faz é para ser mais agradável nesse mundo. Ele não pede nada em relação a Deus, ao Senhor. É muito difícil que isso aconteça. A gente pede sempre: eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero um carro novo, eu quero uma condição melhor. No mundo condenado. Dá para ter felicidade e ser tão bacana no mundo condenado, no mundo sem o Senhor? A gente deveria rever um pouco quando a gente fala que somos pessoas do bem, que a palavra de Deus deixa bem clara. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nenhum. Isso é o que Deus fala para a gente. Mas a gente teima em achar diferente. E aqui a gente vê essa cena. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo. A gente está vendo o Filho de Deus, que desceu da glória, se misturar com a terra, se misturar com o pó da terra. É interessante, esse ato de cuspir, é você estar de pé e você cospe, você desce. É o Senhor Jesus descendo até a humanidade, até aquele homem, cego de nascença. Na verdade, todos nascemos cegos de nascença, mortos em delitos e pecados e cegos, espiritualmente cegos. Ele cospe, faz um lodo e passa nos olhos daquele cego. Ele diz: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você já foi ao enviado? Vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi isso que ele pediu. Ele passou lodo, vai, lava-te no tanque de Siloé. Pronto. Você já foi ao Senhor Jesus hoje? Quantas vezes você ouviu: crer no Senhor Jesus e será salvo? Ele não está pedindo nada. Vai, lava-te. Em Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Tito, capítulo 3, versículos 5 a 7. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação no Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Mortos em delitos e pecados, cego à beira do caminho. Em graça, aquele homem bendito desce
Não era homem, se fez homem quando veio para a terra. Para um povo culpado. Se existe culpa, é porque precisa de perdão. Se é um mundo condenado, ou pessoas condenadas, você precisa ser justificado. Condenação, alguém tem que pagar no seu lugar, para você ser feito justo. Se você está sendo escravizado, você precisa de redenção. Como inimigos de Deus, a gente precisa se reconciliar com Deus. E como perdidos, a gente precisa de salvação. Tudo isso, tudo, só na obra redentora do Senhor Jesus. Por graça. Não que a gente tenha pedido, não que a gente tenha feito, não que a gente merecesse, não pelas nossas obras. Não, Ele, em graça, em amor. É interessante que a gente vê muito hoje em dia alguns artistas que acabam se convertendo, a pessoa lá, ó, fez tudo errado a vida inteira, agora vai lá e fala que é cristão, vira evangélico. Obviamente a gente não sabe, só Deus sabe o que são seus. Mas é como esse cego aqui. Olha lá os seus vizinhos que falam dele. Não era este que estava sentado e mendigava? É este. Não, parece-se com ele. As pessoas não falam isso. Esse não era aquele que fazia tudo errado? Que ficava aí, ó, uma vida toda torta. Agora pronto, converteu? Sim, é assim, converteu-se. Porque ele pediu? Dificilmente ele pediu. Dificilmente. A obra é toda a glória de Deus. A gente jamais, quem tivesse, é interessante isso, porque assim, mesmo um crente no Senhor Jesus, ele tem uma velha natureza, e a velha natureza continua gostando das mesmas coisas. Farra, bagunça, coisa errada de todos os tipos, continua gostando. Ela está lá ainda. Ela não mudou em nada. E é o que a gente vê com esse cego. Mas ele passou a ver. Agora ele vê. Antes ele não via. É interessante, olha que coisa. Dos vários milagres que o Senhor Jesus fez, fazer um cego de nascença ver. A gente tem mais ou menos uns 6.000 anos de história. Quantos cegos de nascença foram curados? Além desse aqui, que o Senhor Jesus curou. É virtualmente impossível curar um cego de nascença. Porque a pessoa não desenvolveu os mecanismos para ver. Só um Deus para fazer isso. Ele fez. Está aqui. Está escrito. Só um Deus para fazer isso. Não tinha como negar. Não tinha como negar. É interessante que quando a gente fala do Senhor Jesus, os milagres é menos do que os sinais. Porque tudo o que ele fez são mediante os sinais. No Antigo Testamento, se não me engano, era em Isaías 42, dizia que ele daria vista aos cegos. Era um dos sinais que ele era o Messias. E aqui aquele povo todo viu. Ele deu vista a um cego de nascença. E as pessoas não acreditam. Não acreditam. Pergunta, cadê aquele que te curou? Não sei. Não é assim, às vezes, quando a gente acaba de se converter? A gente simplesmente olha para a Bíblia, crê no Senhor Jesus. Cadê ele agora? A gente busca ele. Mas cadê ele? A gente, às vezes, no começo da nossa conversão, a gente nem sabe. A gente sabe que está vivo, a gente vê. Eu vejo. E aí ele vai aos religiosos. Tornaram-se, pois, aos fariseus a perguntar-lhe. Levaram ele aos fariseus. Ou seja, aquele homem agora vê, vamos levar ele para a religião. A religião vai explicar. Olha que coisa. Levaram os fariseus, o que antes era cego. E era sábado. Quando Jesus fez esse milagre de abrir os olhos desse cego. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira? Ele responde, pôs lodo sobre os olhos, me lavei e vejo. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Vida nova, tudo novo. E alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Um cego de nascença é curado. Uma coisa que nunca tinha existido na história da humanidade. Eles olham, mas foi no sábado. Isso é o homem religioso. Ele vai achar defeitos. Ele vai achar um jeito de grudar na fé dele e não ver a verdade, patente, latente na cara dele. Ah, não, mas é sábado. Sábado não... Ó, ele era o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado, como a própria palavra diz. Mas olha que interessante. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais?
Alguém já começou a ser tocado. Como um pecador faz isso? Um pecador não pode fazer isso. E havia dissensão entre eles. Se a gente olhar no Evangelho, as obras, as palavras e os atos do Senhor Jesus geravam dissensão. Teve uma outra passagem que queria apedrejar ele por aquilo que ele disse. E aqui a gente está vendo, ele faz um sinal causa dissensão entre aqueles que estavam tão certos. Não estava tão certo que estava errado. Não é no sábado, mas alguns não. Assim, não, pera, gente. Um homem pecador não pode fazer isso. Mudaram por causa disso? Não. Essa é uma coisa de religião. É uma coisa de homens. Os homens discutem. E quando você discute, você fecha os olhos para a verdade. A verdade está na sua frente. Aconteceu na sua frente, você vira para o lado. Não foi, não pode ser. É interessante que assim, dizem, né? Que quando o Grambel fez o telefone, acho que era 100 metros de distância um telefone do outro, ele ligou para aquele telefone, o telefone atendeu, alguém falou assim, alô, quem atendeu falou assim, eu não acredito. Ele estava ouvindo, do outro lado da linha, ele falou, não acredito. Ele ouviu. Assim é o homem. Ele vê, não pode ser. Não é. A primeira coisa, a nossa tendência é negar quando vê algo tão grandioso na nossa frente. Tão simples e tão grandioso. Um mendigava. Agora ele vê. De repente ele vê. É isso, bastou fazer isso. Pronto. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego. Começaram a duvidar agora de quem ganhou o milagre. Não pode ser. Que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo, esse é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Eles estão duvidando que aquilo aconteceu. Não pode ser. Isso não aconteceu. E até hoje os judeus negam ao Senhor Jesus. E negam seus sinais. E negam seus milagres. E não só os judeus. Nessa terra 2.0, de tudo, rede, as pessoas fazem colchas de retalho para negar a divindade do Senhor Jesus. E aqui eles sabiam. Porque eles dizem aqui para os seus pais, né? Eles temiam os judeus. Então eles temiam levar aquela conversa à frente. Quantos hoje não temem professar a sua fé? Dizer sim, eu creio em Jesus. Mas por medo, por não entender, pela religião ao seu redor, eles tinham medo. Porque os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, era expulso da sinagoga. Ou seja, eles davam mais valor a ficar na sinagoga do que ao Senhor Jesus. Muitos são assim hoje. Você fala da verdade, ele fala assim, não, tem que ser na minha congregação, tem que ser na minha igreja. Não, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que fazer obras. Cristo não, Cristo vem depois. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Vai e lava-te. É isso. Ele não falou mais nada. É muito simples. Né? É interessante que, assim, a gente olha para o Antigo Testamento, a maneira dos judeus lidar com o pecado era muito diferente. Ele tinha que ter o sacerdote, ele tinha que se mostrar. Era um outro processo. A primeira pessoa no Antigo Testamento a ser curada do pecado e sendo um gentil foi Naamã. O que ele falou para Naamã? Vai e se banha-se nas águas. Ele perguntou para um profeta judeu. Por que o profeta judeu não indicou como o judaísmo tratava do pecado? Porque ele era um gentil. O gentil nunca foi igual aos judeus. E nunca será igual aos judeus. O gentil, sim, se lavar nas águas. Que é o que a gente está vendo aqui. Vá até o enviado. Quem foi o Filho de Deus enviado ao mundo? O Senhor Jesus. Então, se confessasse que aquele homem era o Cristo, era expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, tem idade? Pergunta a ele mesmo, não vou falar, não vou me meter com isso. Eles temiam ser expulsos da sinagoga. Aí chamam aquele homem pela segunda vez. Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Preste bem atenção nesse ponto. Os judeus falam, dê glória a Deus, porque esse homem é pecador. Se a gente negar a divindade do Senhor Jesus Cristo, que ele não é Deus, que ele não é o Filho de Deus, então não existe salvação, não necessariamente existe condenação, não necessariamente existe o lago de fogo, não necessariamente existe um juízo, ou ele é o Filho de Deus, e tudo o que ele disse, o que ele representa é verdade, ou ele não é o Filho de Deus. E se ele não for o Filho de Deus, tudo cai por terra. O que é o Jesus? O que é o Senhor Jesus para você? Um profeta? Essa semana eu ouvi de uma pessoa,
Ele é só um profeta. Assim como Buda, assim como Maomé, foram enviados. Aí se a pessoa discorreu sobre a crença, que ele era grato, mas é interessante essa época de gratidão. As pessoas falam, sejam gratos a quem? A lua, o céu, as estrelas, a você? Quem você vai ser grato? Eu sou grato ao Senhor Jesus. Que naquela cruz, há 2000 anos atrás, derramou o seu sangue, sofreu por mim, o que eu merecia. Eu nasci, como todos nós nascemos, cegos, merecendo o lago de fogo. Ele em graça, sem a gente pedir, ninguém pediu, ninguém clamou por ele, nem por nós, nem pelos outros. Ele veio em graça a esse mundo, desceu mais baixo, ele foi a morte. Obviamente a morte não podia reter a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A morte não prende a vida. É uma das coisas que quando ele saiu para glorificar o Pai, mas a morte não podia prender a vida. Graças a Deus. E aqui eles estão negando, como eles negam até hoje tantos outros ao redor do planeta, com essa colcha de retalho. Então, como é que você fala isso? Aí eu virei para ele e falei assim, então tá. Não citei de Bíblia, não citei nada. Será? Só será? Pensa. Será que o caminho até Deus não é algo tão mais simples, tão mais direto do que essa colcha de retalho, que cada um se molda? Porque se fosse para cada um moldar, para que Deus? Para que o Senhor Jesus? Então ele veio aqui, tá bom, foi crucificado, assim como qualquer outro. É isso mesmo? Tem certeza? Será que não é um caminho tão mais simples? Vai, lava-te. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Olha o caminho simples. Ele já fez tudo o que tinha que fazer, para que você não tenha que fazer nada, coisa alguma, para a sua salvação. E aí eles perguntam, aqui na nossa história, o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eles estão curiosos, pelo menos curiosos eles estão. Era cego? Tá bom, já falei com os pais, falei com os vizinhos deles, me trouxeram, já falei com os pais, falei com ele, então me fala. Já vou-lo disse, não ouviste. Para que quereis tornar a ouvir? Quereis porventura fazer-vos também seus discípulos? Esse pedaço aqui é bem interessante, porque ele começa a retrucar com os fariseus. Eles perguntam de novo, eles insistem. Não diz que ele ficou bravo, mas ele começa a retrucar as respostas. A pior coisa que pode existir, uma pessoa que ainda não crê no Senhor Jesus, é você discutir com ela. Ele agora começa a discutir com aqueles homens. Então o injuriaram, dizendo, discípulo dele, sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Você já começa, em vez de você levar para o Senhor Jesus, você começa a discutir. E quando você começa a discutir, você afasta. O Senhor Jesus não mandou a gente discutir com ninguém. Cristão nenhum ele mandou discutir. A gente discutir com o incrédulo, a gente só vai conseguir fazer que aquele incrédulo se afaste. É o que aconteceu aqui nessa história. Agora esse cego, que agora vê, começou a discutir com quem achava que supostamente via. Porque o religioso, uma pessoa fundada em sua religião, supostamente ela vê. As pessoas acham, não, mas tem que fazer o que o Papa diz, tem que fazer o que o pastor, porque na cabeça delas aquela pessoa supostamente vê algo que você não vê. Porque ele estudou, porque ele fez até o curso de teologia, ele é um homem de Deus. A Bíblia diz outra coisa. Vai e lava-te. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E aqui ele fala, nós somos discípulos de Moisés. Que coisa pesada, né? Porque assim, eles estão diante do Filho de Deus, diante de um sinal do milagre feito pelo Filho de Deus. Não creem, negam. Não, a gente segue Moisés. No caminho de Emaús, que é uma outra parábola que tem uma outra história que tem nos evangelhos, o Senhor Jesus mostra tudo o que falava sobre ele nas Escrituras, a começar de Moisés e pelos profetas. Ele consegue mostrar. Mas isso é só para quem vê. Quem não vê, pode olhar lá no Antigo Testamento que não irá encontrar o Senhor Jesus. Para aquele que vê, ele virá mostrar. E aí o homem, o que era cego, responde, nisto, pois, está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio, o mundo nunca se ouviu que alguém abrisse
os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Ele segue discutindo. Olha que coisa, a gente pode falar de Cristo, da grande salvação de Deus, e não mudar essa pessoa em nada, em coisa alguma. Só vai servir para causar dissensão. E aí, olha que ponto que chega agora. Tu és nascido todo em pecados e nos ensina-nos a nós? Pronto. Eles já se achavam que eles eram pessoas superiores, porque eles estudavam as escrituras, eles eram fariseus, eles eram o equivalente talvez a um pastor, a um padre hoje. Eles entendiam muito, em teoria, das escrituras. Nos ensinam-nos a nós. E aí aconteceu o que o pai dele tinha medo. E expulsaram-no. Ou seja, agiram com violência. Discutir com os incrédulos vai levar a gerar violência. Você não irá levar ninguém a Deus discutindo sobre o Senhor Jesus. É claro, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se ele vai fazer isso ou não, é entre ele e o Senhor. A gente não tem nada a ver com isso. Começar a discutir, entrar em contendas, acontece isso aqui. Eles irão agir com violência. Você irá afastá-los. A palavra mostra isso. Mas olha que coisa maravilhosa acontece agora. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Agora o Senhor Jesus pode agir. Longe da religião do homem, longe daqueles fariseus, agora ele pode agir. Então o homem afundado em sua denominação, em suas igrejas, ele está distante de Jesus. Quando você abandona isso, porque uma pessoa quando vê e começa a confrontar o que acontece no mundo, o que acontece com a Bíblia, ela não fica. E quando ela sai, aí ela pode encontrar o Senhor Jesus. Que é o que acontece nessa história. Jesus ouviu que o tinham expulsado. Agora ele pode se achegar. Porque agora ele vê. Ele vê aquele Senhor. Crês tu no Filho de Deus? E ele ainda cambaleia. Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Ele vê, ele está diante do Senhor Jesus, mas ele ainda titubeia. E o Senhor Jesus responde: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Que graça. Diante do Filho de Deus. Aquele que o deu à vista. Lá atrás. No começo da nossa história. Creio, Senhor. Olha que coisa. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele responde: creio, Senhor. Só isso? E o adorou. Que maravilha. Aquele homem que passou uma vida cego, uma vida mendigando. Agora ele olha para o Filho de Deus e o adora. E aí o Senhor Jesus diz a ele: eu vim a este mundo para juízo. É interessante que essa palavra juízo aqui, nesse contexto, na verdade está dizendo de separação, que na verdade o juízo, de certa forma, ele é uma separação. Quando o Senhor Jesus fala a parábola do joio e do trigo, ele irá separar o joio do trigo. Então, em um certo sentido, o juízo é isso, é separar o bom do que é do Senhor. Porque tem os que se acham bom, tem os que se acham do bem. Sim, ele irá tirar esses e levará os que são dele. Porque nessa história de Terra 2.0, é interessante lembrar que haverá um novo céu e uma nova terra. Sim, o mundo está mudando, sim. Muita coisa chegará ao fim, muita. Inclusive, o cristianismo, da maneira como a gente conhece hoje, chegará ao fim. Pode ser essa noite. Assim que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, esse cristianismo da graça, esse evangelho da graça de Deus, irá fechar as portas. Acabou. É o fim do cristianismo como a gente conhece hoje. Acabou. Sim, tudo está mudando e irá continuar mudando. Sobre o Senhor Jesus ser o Filho de Deus e a gente ter a presunção de achar que ele não é o Filho de Deus, a palavra diz muito claramente em João 5:23. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Percebe? Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Vai-te e lava-te. O tanque de Siloé, o enviado. O Pai que o enviou. Muitas pessoas falam de Deus, muitas religiões falam de Deus, e aqui fica muito claro, para que todos honrem o Filho,
como não honram, como honram o Pai. Acredita em Deus? Acredite em Jesus Cristo. Aqui está muito claro o que a palavra de Deus diz sobre isso. E se você tem dúvida sobre Terra 2.0, é interessante que a palavra também diz sobre uma Terra 2.0, mas não é uma Terra 2.0 em que é apenas um verniz de relações humanas, em que as pessoas continuam tendo fome, sede, cansaço, dor, não tem onde morar, uma vida que, no mundo que o juiz é um trabalho. Ele diz muito claramente em Apocalipse, e viu um novo céu e uma nova terra. Novo céu, nova terra. Isso é uma Terra 2.0. Como é que é essa Terra 2.0? Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Percebe a diferença? O tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Aquele que crê no Senhor Jesus irá habitar com Deus. Percebe a diferença? No mundo que hoje sem Deus, sem o Senhor Jesus, que tudo que a gente quer é ser feliz no mundo sem o Senhor Jesus, ele está falando que não, haverá uma nova terra, um novo céus, em que Deus habitará com os homens. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso é uma Terra 2.0. Isso é o que Deus tem para você. O caminho até essa Terra 2.0, crê no Senhor Jesus e será salvo. Que Deus abençoe sua palavra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, por mais uma vez ouvirmos do Teu amor, do Filho do Teu amor, Pai. Essa grande obra de amor, da Sua grande salvação, Pai. Rogamos, Pai, por aqueles que não conhecem a Ti e a Teu Filho, que Tu possas, Pai, nessa hora, nesse momento, resgatá-los, Pai. Obrigado, Pai, porque ainda há tempo. Obrigado, Senhor Jesus. No precioso nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.